vídeo de hoje eu tenho uma convidada muito especial. Aqui do meu lado, Carol Larson, que não é só minha parceira, gente, é minha grande amiga. Que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Há quanto tempo a gente já está se programando para conseguir encontrar e gravar alguma coisa interessante que as pessoas gostarão de nos assistir juntas, né? That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring it down. É assim, pra mim é um privilégio estar aqui no escritório da Carol, que aliás é um dos melhores e maiores escritórios de contabilidade aqui em Orlando. E nesse vídeo, ao invés de falar de impostos de uma vez, a gente vai contar a sua história. Você topa? Lá vem ela. Ela adora que eu conte a minha história. Gente, mas é claro. Mas é porque é uma história muito linda. Claro, eu conto. Eu vou tentar fazer, né? 4 anos da minha vida, da minha chegada até chegar na contabilidade, uma long story short. Eu cheguei em Orlando em 1999, eu não tinha nem 21 anos de idade. Uau. Então eu cheguei aqui com 20 anos, em fevereiro. E como todo imigrante, né, quando a gente muda para um país diferente, a gente está sempre em busca de um sonho, que na maioria das vezes a gente não sabe nem o que é que nós estamos buscando. Então, naquela época você lembra, né? A gente queria uma vida melhor, não é? A gente vinha em busca do sonho americano, que hoje está cada vez deixando de existir, né? Tá muito mais distante. Tá muito distante. Mas naquela época a gente sonhava em vir para os Estados Unidos para mudar de vida, não era isso? Era, eu acho que era um pouco da magia, né? Porque eu sempre quis morar em Orlando, portanto que eu moro há 26 anos em Orlando, nunca morei em outro lugar. Também não. Então era aquela coisa da magia da Disney, dos Estados Unidos, ainda mais há tantos anos atrás, porque hoje o Brasil está bastante evoluído também, né? Não estou dizendo todas as cidades, mas as grandes cidades estão evoluídas. E as pessoas também vêm com mais facilidade do que era. Na nossa época era muito caro vir. Era difícil. Eu acho que hoje, amiga, até a questão de o público, eu sempre digo, o público mudou muito. Na nossa época, os imigrantes, eles eram pessoas recém-formadas, profissionais liberais, em busca de sobrevivência. É verdade. Hoje você vê que ainda existe esse tipo de imigrante. Menos, né? Muito menos. Especialmente falando em Brasil. Aí você vê que o brasileiro que hoje vem pra cá, ele está em busca de segurança. Então ele já tem uma vida bem estabelecida no Brasil, ele já tem um patrimônio criado, só que ele não consegue mais viver naquela insegurança política, insegurança de deixar os filhos na rua. Financeira, um dia tá rico, outro dia tá pobre, então é um perfil diferente. Né? Muita gente que fala, ser empresária no Brasil. Conseguindo sobreviver a impostos, processos, coisas que no Brasil é mais complicado. Extremamente. Então, eu estava saindo da faculdade de Direito, que no Brasil terminei a faculdade de Direito, só que eu nunca cheguei a pegar o OAB. Você também, não é? Eu acho que uma vez a gente falou, eu não tirei o OAB. Mentira. Não, eu cheguei a tirar, eu exerci 5 anos. Eu não tirei o OAB porque quando eu vim pra cá, eu acho que eu tinha uma certeza tão grande que tudo ia dar certo e que eu não ia voltar. Que nem eu falei, quando eu voltar eu resolvo isso. Nunca fui na faculdade pegar meu diploma. Aí quando eu decidi começar a faculdade de contabilidade aqui, que eu vou contar lá na frente, eu precisava do meu histórico escolar. Aí foi uma confusão, minha mãe teve que ir na faculdade pra conseguir pegar, e você sabe que no Brasil você tem que pagar pra formar. Como eu tava vindo pra cá, eu falei, não quero nem fazer formatura, fazer nada, mas eu não vim com o propósito de ficar. Eu vim pra uma aventura. Meu irmão já estava aqui há um tempo. Você conhece meu irmão? Meu irmão veio antes, meu irmão veio aos 17 anos. Não acredito. 17 anos. Sozinho? Sozinho. Tipo, sozinho assim. Mas deu estado? Quero ir morar nos Estados Unidos? Ele teve um amigo, na época, uma família que até hoje os nossos pais são amigos e nós ficamos amigos dos filhos. E essa pessoa estava vindo para Orlando, que a gente fazia hipismo na época. E ele tinha comprado um Aras em Longwood. E ele convidou meu irmão para vir. Meu irmão falou assim, na hora, passar uns 6 meses lá e depois eu volto. E meu irmão acabou que ficou 6 meses e não voltou. Então, quando eu vim pra cá, eu vim sozinha, mas não 100% sozinha, porque eu já tinha um irmão que estava aqui há algum tempo. Que bom. Ajudou, então isso foi Nossa, imagina, você chegar há 26 anos atrás aqui, sem nada, onde vai morar, o que vai... Você não sabia nada. Não tinha internet pra gente fazer esses grupos que tem hoje, os vídeos. Ninguém acredita que, pelo menos, acho que até 2004,
3 ou 4. Começou a ter internet, mas ainda era aquela discada. E também caro. E E era pra ligar pro difícil, Brasil, é, você tinha que comprar cartão e era caro. Eu ligava de cartão, Dava amiga. 2, 3 minutos eu ligava de de cartão. conversa com a família no Brasil. Não tinha Eu WhatsApp, peguei isso não tinha ainda. internet, não tinha nada. Não tinha nada. Era E não tudo muito tinha. precário. Hoje as pessoas têm tanta informação, né? Tem o Instagram, YouTube, os vídeos, Exato. a gente contando como foi. Na nossa época não tinha isso. A gente não conhecia nada. A gente veio com a cara e com a coragem. Não né? tinha absolutamente nada, gente. Eu acho que nós somos muito corajosas, sabe? Quando eu paro pra pensar, eu falo, será que hoje, aos 46 anos, eu teria coragem de fazer tudo de novo? Não sei. Mas assim, não foi fácil. Não. Mas então, voltando pra história. Tá, conta. Aí eu vim, né, dessa forma não programada, não sabia o que eu ia fazer, não sabia se eu queria estudar, se eu queria trabalhar, só queria sair do Brasil. Mas tinha um motivo, assim? Você tava de saco cheio? O que Eu era? não sei, eu acho que quando a gente nasce, a nossa história, ela nasce com a gente, aquilo que vai acontecer. Sabe aquela história que o livro já estava escrito? Então, eu lembro que aos 13, 14 anos eu já comecei a sentir que eu não pertencia àquele lugar. Uma sensação muito estranha. Eu ia para os lugares, eu saía, eu falava, é o lugar que eu nasci, eu não conhecia muitos lugares diferentes daquela época. Porque minha família, meu pai sempre trabalhava muito, então só no final do ano que a gente tinha férias. Então, eu não conhecia outros lugares para falar por que eu não gosto daqui, eu gostaria de outro lugar. Mas eu não gostava, não é que eu não gostava, eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Então, quando apareceu a oportunidade, essa oportunidade foi assim, sabe aquela coisa, pegar um telefone e atender num horário, porque não tinha WhatsApp. Verdade. Então, você não tinha facilidade de falar com alguém em outro país assim. E eu tava morando já sozinha no Brasil, que eu tava terminando a faculdade, já queria minha independência. Eu tava saindo de casa pra ir pra faculdade, e meu irmão me ligou. Aí eu falei, oi, tudo bem? E era muito difícil a gente se falar por causa dessa dificuldade. Ele, cara, por que você não vem passar uns tempos aqui? Eu tô vendo que as coisas aí não estão indo pra frente, não sei o quê. Eu falei, sabe, eu acho que eu vou. Meninas, eu juro pra vocês, esse telefonema foi umas 7 horas da manhã. Eu embarquei 7h15 da noite pra Orlando. No mesmo dia? No mesmo dia. Gente, eu acredito porque eu conheço. Você me Eu conhece, conheço, né? Eu Então, conheço. Então eu sei que a minha assim. mãe e o meu pai loucos. Você tá ficando louca? Vai fazer igual o seu irmão? Vai embora do Brasil? Eu falei, não, eu vou ficar umas semanas, alguns dias e eu volto. Mas enfim, fiz a loucura. Cheguei aqui, graças a Deus, tive o apoio do meu irmão. E a gente não consegue ficar parada, né? Imagina quando a gente era mais nova, se hoje a gente já é como nós somos. Ela quer dizer que a gente é ligada no 220. Na verdade, eu acho que a gente é ligada no 1000. No mil. Então, aí cheguei, né, falei, nossa, que delícia, apaixonada por tudo, pegava a bicicleta do meu irmão, saía pra andar no condomínio, aí passou a primeira semana, eu falei, gente, preciso fazer uma coisa, né, preciso ganhar dinheiro, que eu não tem como ligar pro meu pai e falar que eu vim aqui passar um mês e agora eu mando dinheiro pra me sustentar. Na época só tinha um jornal Brasileiros e Brasileiras. Meu Deus. E aí os você tinha que anúncios de ir no emprego. mercado brasileiro pra pegar, não era que nem hoje, que eu acho que nem Que sei mais online. tem pizza Hoje- impressa, hoje- né? não tem mais, não sei se tem impresso, mas hoje é tudo online. Mas né? teve uma época, até uns anos atrás, antes da pandemia, que eles mandavam pelo correio. Claro. Naquela, se quisesse um jornal brasileiro, você tinha que ir até ao mercado brasileiro para pegar. Aí eu peguei, fui ao mercado brasileiro, peguei o jornal, comecei a folhear e tinha lá. Vagas de trabalhos disponíveis, não precisa de Social Security, de green card, não. Eu nem sabia o que era Social Security, tampouco green card, né? Aí tava lá, né? Housekeeper, houseman, front desk, eu achei os nomes todos lindos, mas eu não sabia o que nada significava. Aí eu falei, vou lá, né? Era uma entrevista num tal hotel, não sei o quê. Cheguei no hotel pra fazer entrevista. Eu já achei estranho porque entrada no perfume, né? Dentro de uma lavanderia. Mas eu falei, pra entrevista, né? Você não vai entrar pela frente, não sei o quê. Aí eu chego a mulher, pergunta, você tem experiência com fazendo housekeeping? Aí eu falei, tenho. Bastante. Não sabia o que ela estava me falando, de verdade. Eu sabia que era uma coisa associada à casa, mas eu entendi a house, mas eu não entendi o que era aquilo. Então tá bom. Só como hoje é seu primeiro dia, a gente vai te colocar pra treinar com uma menina. Eu falei, que legal. Passa 5 minutos, vem a mulher de lá de dentro, aquela foto que você já viu. Com um cabide, assim, com um uniforme. Sabe no Brasil, aqueles uniformes de copeira? Que ele era branco e verde xadrezinho. Eu vi. Com um avental aqui. Meu Deus do céu. E naquela época a gente usava uns tênis horrorosos. Então o uniforme era a coisa mais linda. Vestido até aqui. E como era muito americana, então o PPP do uniforme ele era desse tamanho. Então se
se amarrava aqui no meio pro uniforme dar Você certo. falava alguma coisa de inglês? Olha, sempre estudei inglês no Brasil a vida toda, mas quando eu cheguei aqui, especialmente nesse primeiro trabalho, quando a minha supervisora vinha falar comigo, eu falava, não é possível, não é a mesma língua que eu aprendi. Porque a gente aprende inglês com brasileiro e o sotaque, o seu ouvido não está acostumado. E é muito rápido. É muito Eu rápido. lia, eu entendia, mas falar não conseguia. Mas enfim, a hora que já veio o uniforme, eu falei, isso não vai ser legal, mas tudo bem. Aí a menina que me treinou, ela era muito boazinha, ela, você já fez mesmo? Eu falei, não, nunca fiz. Ela falou, você sabe o que a gente vai fazer? Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Ela chamava Rebeca, até hoje minha amiga e minha cliente. Mentira, ela deu, manda uma cesta pra ela, né, com cara? certeza. Agradecendo que livrou a sua cara lá. Com certeza. Ai, meu Deus. Aí ela falou, não vou contar pra ninguém. Aí eu falei, tá bom, nós vamos limpar 18 quartos, na verdade 18 suítes. 18 suítes são 36 camas e às vezes podem ter 2 banheiros numa suíte. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, ok, não tem problema. Minha filha, tá bom. Mas pensou, onde que é a porta da saída? Não me diga. Quando eu entrei no primeiro quarto, a parte do quarto até que foi ok. Porque você sabe como a gente no Brasil, né? Que dia na vida que você arrumou uma cama, que você se preocupou que o banheiro tinha que limpar. Infelizmente, o que eu acho errado, a gente não é educado pra isso, né? E tem quem faça. Tem No quem Brasil, faça. esse serviço é barato, é possível pagar uma pessoa pra ajudar. Não é igual aqui que é caríssimo, entendeu? Aí, enfim, aí fomos pro primeiro quarto, aí eu comecei a achar legal, sabia? Eu falei, gente, que negócio, pelo menos estou fazendo atividade física, né? Nossa, eu tô Tira fazendo... lençol, coloca lençol. Aí a parte do banheiro Da eu cama. negociei com ela. Eu falei, olha, me deixa no quarto e você vai pro banheiro. Porque a Nossa. parte do banheiro eu não conseguia no começo. Mas foi também 2, 3 dias. No quarto dia eu já tava com luva até aqui, enfiava a mão dentro do vaso, já fazia tudo. Fiz Resumindo, a mesma coisa, né, gente? fui trabalhar de... como que fala em português? Não é faxineira de hotel, tem um nome... Arrumadeira. Eu acho que é até, arrumadeira, não é? como arrumadeira. E fiquei nesse serviço, que eu acho um serviço muito digno, que eu também acho, eu Muito, faço questão gente, de ressaltar. Muito digno. Porque- Muito difícil pra gente. Muito difícil pelo desgaste, O desgaste. físico. Não, tem que ter energia? Tem Eu que não ter consigo fazer hoje. Mas eu não também consigo, fiz quando eu não cheguei, consigo mas de jeito hoje, nenhum. se você falar assim, você tem que fazer 22 quartos, 18 A quartos. gente vai dar um jeito. Gente, a gente vai suar, acho que a gente tem que sentar, vai ter que Eu acho fazer que um break. eu acho que vai demorar uns 3 dias. A gente fazia 18 quartos em literalmente 7 horas. É verdade. Não, é muito Como? puxado, gente. Como Quando a gente fazer? fala que é difícil, não é por nenhum tipo de preconceito, é porque é Não. difícil fazer. É pesado. Nossa, mãe. A coxa é pesada, as cobertas, o carrinho que você tem que empurrar é pesado. Mas enfim, eu fiquei nesse trabalho por 1 ano e meio. Você ficou 1 ano e meio? 1 ano e meio. Eu fiquei 3 meses, achei que eu ia morrer. Mas nisso eu mudei de Mentira. hotel, né? Eu Ah. comecei, meu primeiro trabalho foi no Portofino, que era do uniforme, Aham. que era maravilhoso, porque você chique imagina, esse hotel. eles tinham um espaço para os funcionários do hotel, que tinha um refeitório, e a gente tinha, imagina, ajudava muito, café da manhã, almoço e janta. Exato. E tinha Comida- donuts à vontade o dia inteiro, não é assim nos tudo que hotéis? você pode pensar. Aí, óbvio, né, eles têm uma rotatividade muito grande. Aí saí desse, fui pra outro. Cheguei a trabalhar em hotel, eles pagavam $1,25 pelo quarto, pra você limpar um quarto. Foi a pior fase da minha vida. Nossa. Não tinha dinheiro, ou pagava o aluguel, ou pagava a prestação do carro, ou eu comia. Não dava pra fazer as 3 coisas. Trabalhando pra caramba. Aí fiquei, foram esses 1 ano e meio. Aí chegou na época que eu precisei juntar dinheiro pra fazer meu processo migratório. Quando a semana que eu ganhava bem, eu ganhava $280 a semana. Naquela época, o que hoje dá em torno de uns $4.000, posso estar enganada, as FIIs de imigração, para os formulários todos, 120, 140, 485. Sem contar o advogado, né? Você tá falando. Isso, uma Porque amiga advogado do dá uma meu fortuna. irmão, É. sem cobrar nada, que ia fazer. Ah, bom, Juntando eu ia falar. todas as taxas de imigração, era $1.000. Só que $1.000 era o que eu ganhava no mês. E eu tinha que pagar todas as contas, as outras contas também. Aí veio a parte que eu quase desisti dos Estados Unidos, porque eu trabalhava de 9 às 5 em hotel, aquele Boêmia lá em Downtown, que eu acho que é o pior hotel para se fazer housekeeper que existe em Orlando. E da meia-noite às 8 da manhã eu limpava o Cheesecake Factory do Millennium, que ele tinha acabado de abrir. Então, Que literalmente, hora você dormia? eu passei praticamente 3 meses dormindo 2 horas, 1 hora, e aí o seu ciclo do sono ele muda, porque eu chegava em casa, saía do hotel 5 horas, até chegar em casa era umas 6, aí você não tá com cabeça pra dormir 6 horas da tarde. Então eu conseguia dar uma descansada quando era 9, aí quando era 11h30 meu despertador tocava e eu tinha que ir pro hotel. Aí também, você não tem nem como ficar cansado, porque você não para, né? Você derretia de suar.
fazendo esse tipo de trabalho. Aí tudo deu certo, Deus foi muito bom comigo, em 3 meses consegui juntar dinheiro, eu coloquei o meu processo de imigração, meu pedido do green card. Muito esforço também, Com né, muito gente? esforço. Claro que a gente conta com a bênção, né, de Deus. Mas se a gente não Sem se esforçar, dúvida. não dá, não. É a bênção Sem de dúvida. Deus e a sua parte, né? Eu acho que Deus, ele sempre provê. Eu Aquela também. história, Deus dá a vara, É. mas não pensa que ele vai dar o peixe. É você. E ontem eu até assisti uma coisa, saindo completamente do assunto, que uma pessoa que eu acho incrível tudo que ela falou assim, todo mundo fala que vaca dá leite, vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você tem que tirar. Verdade. Então, a vida, ela te dá É. tudo, só que nada vai cair de mão beijada, então Exato. você tem que ir lá atrás. É a mesma história que Mesma você tá coisa. falando. A gente que chegou há tanto tempo, a gente sabe disso. É. O pessoal acha que a gente pega dólar na árvore, né? É. Que caiu do céu, porque as coisas são fáceis. Não é fácil. A gente se esforçou muito pra estar onde a gente tá hoje e a gente continua se esforçando. Com certeza. Bom, e fiquei esse período, saí desse trabalho depois que eu juntei o dinheiro e fui trabalhar limpando casas de férias, porque é melhor do que hotel. Ah. Não sei se você fez casa de férias. Não fiz, eu fiz Casa de hotel. férias é melhor porque você limpa 4 casas num dia, por exemplo, mas para quem está recém-chegado e não tinha dinheiro, todas as casas de férias você é obrigado a tirar tudo que tem na geladeira, de congelados, de tudo. Então, me ajudou muito financeiramente, porque você sabe, o americano como é consumista, não é comida usada, você vai pegava comida que não é comida que os outros já tinham comido. Comidas lacradas, congelados, galões de leite, de suco, tudo fechado. tudo que ninguém nunca tinha tocado. E quando eu estava nesse trabalho, eu estava trabalhando na época com a minha cunhada. A minha cunhada que teve a ideia de abrir a companhia. Então era eu, ela e a irmã dela. Então todo dia que eu saía do trabalho, eu ia pra casa dela com ela, né? Então eu ficava um pouquinho lá, não sei o quê. E um dia ela me largou em casa e falou que ela ia dar uma saidinha e eu fiquei sozinha. E naquela época não tinha celular novamente. Então o telefone de casa tocou e você atendia, porque eu acho que nem tem telefone em casa. Tocou o telefone, eu atendi, era uma ligação pra uma outra pessoa também que morava na casa. Aqui é do lugar tal, não sei o que, a gente quer entrevistar a fulana, porque tem uma vaga para secretária no escritório de contabilidade, não sei o que, nananã. Aí eu, interessante, né? Só que pra mim não sabia nada de contabilidade, foi por curiosidade que eu fui perguntar. Mas era pra outra pessoa, Não vaga? era pra mim, era pra uma pessoa relacionada à minha cunhada que tá. morava na casa também. Entendi. Aí eu falei, não, pode deixar que ela não tá aqui agora, mas eu passo o recado pra ela. Quanto paga a semana? $250. Eu falei, putz, com 280 já não tá dando, imagina como eu vou fazer com 250. Mas Você na ganhava mesma- 280 a semana. eu tava ganhando um pouquinho mais limpando casa depois que eu saí do hotel. E aí eles te limpando ofereceram- casa, eu tava o ganhando uns salário- $400 O a salário semana. era menor do Uhum. que você ganhava. Mas não era pra você a vaga, como é que surgiu Então, isso? aí deixa eu contar o que aconteceu. Pra Olha você ver isso. nós como Deus também é e as oportunidades da vida, que às vezes elas aparecem uma vez, tem que ir lá e Exato. pegar. Aí essa pessoa chegou em casa e falou, olha, ligaram de tal lugar, falando que tinha uma vaga pra você fazer uma entrevista. Mas eu sei que é um escritório muito pequeno, eles não devem estar pagando. E agora, ela estava numa situação da vida, ela estava precisando ganhar mais e juntar um dinheiro também. Nem vou aparecer. Aí eu falei, você se importa se eu for? Aí ele falou, claro que não. Mas você vai chegar lá e falar o quê? Eu vou tentar. Eu vou falar a verdade. Te juro que foi tudo assim. E a pessoa que me contratou hoje é uma das pessoas que eu tenho mais respeito na vida. É a porque ela Cris? é Cris. Ai, E ela me ensinou tudo de contabilidade. Todas as vezes que eu passo assim, sabe? Que eu vou dar uma palestra muito grande ou que eu tô sendo homenageada, eu ligo pra ela e falo, Cris, tá vendo? E tipo assim, ela curte a distância que ela não mora mais aqui. E olha que incrível, nós duas trabalhamos com ela. Você também Eu trabalhou trabalhei com ela, ela, só, eu lembrava. só que na parte de imigração, ela fazia essa parte também. Isso, mas Olha mas que nessa época eu muito lembro. tempo Eu atrás. falei que eu não lembrava, mas eu lembro de você nessa época. Ela chamava você de Carolzinha pra mim. É, Ai, minha exatamente. filhinha Carolzinha. Exatamente. É isso, olha isso, Aí a gente. Cris me contratou. Primeiro, cheguei na entrevista, aí a Cris, como é teu nome, não sei o que. Aí ela falou assim, mas eu não liguei pra você. Falei, não, você ligou pra fulana, mas a fulana já tá trabalhando. E aí eu vim no lugar dela pra gente bater um papo, quem sabe, né? Aí ela, primeira pergunta, fala inglês? Aí eu falei, falo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Não, a maioria dos clientes eles falam português, mas como eu não falo inglês bem, a Cris falou, ela não falava inglês bem na época, ela falou, eu preciso de alguém que fale inglês. Eu falei, pode deixar que eu me viro. Só que a Cris estava grávida, né? Lembra? Lembra? E a Cris tinha a idade que eu tenho hoje quando É. ela me contratou. Então foi uma gravidez assim de risco, não Exato. sei o quê.
Eu acho que foi, pros dois lados foi uma bênção, porque ela precisava de uma pessoa de confiança e que cuidasse do escritório para ela, e para mim foi a oportunidade da vida. Da vida, mudou Então, a vida, né? foi assim, gente, foi uma loucura. Eu comecei no escritório, a Cris ficou comigo mais ou menos uns 4 meses. Quando ela estava mais ou menos no 6º, 7º mês de gravidez, ela começou a ter que fazer repouso. E eu ia pro escritório sozinha. E você sabe como que eu sou usada, né? Não sabia nada de contabilidade, mas nesses 4 meses eu comecei a ter uma noção e eu me encantei. Eu falei, gente, as coisas fazem sentido, o número tal fecha com tal. Eu comecei a ficar realmente apaixonada. E aí eu cheguei pra Cris, falei, Cris, fica tranquila, pode ficar no seu repouso que eu tô dando um jeito aqui. Aí ela, se precisar de alguma coisa, pelo amor de Deus, me faça besteira, me liga. Eu falei, pode deixar. Dá-lhe besteira, né? Dá-lhe besteira. Enfim, aí a Cris, depois que o bebê nasceu, etc., você sabe da história dela também, ela acabou tendo que vender o escritório. Nessa venda eu fui vendida pro Alberto. E que eu também tenho grande admiração, respeito muito ele, um contador assim excepcional. Então toda a base da contabilidade que a Cris teve um tempo para me ensinar, o resto foi com ele, porque ele era um contador com muita expertise. E aí, como eu fui vendida com ele, apesar de ele ser uma pessoa incrível, né? Ele não é brasileiro, ele é colombiano. Então a gente teve alguns choques de cultura e o escritório atendia muito brasileiro. Então começou uma demanda muito grande buscando pela Carol, porque a Carol tinha vindo da Cristina. E a gente tendo alguns atritos, sabe? Não, isso não funciona assim, tem que ser assim. E aí eu acho que chega um momento da vida que Deus fala, você tá pronta, pega suas malas e vai. Eu fiquei com o Alberto 2 anos, aí eu falei, Alberto, preciso conversar com você. Fui muito aberta com ele, falei, olha, eu acho que tá na hora de eu ir, então eu preciso seguir carreira solo. Ele ficou, né, tipo, poxa, Carol, ele falou, mas eu entendo. Porque é por isso que a gente tem pessoas que trabalham com a gente, colaboradores, para que vocês voem também. Então me deu todo apoio e aí foi assim que a Larson começou. Meu Aí em Deus. 2000, oficialmente, porque a Larson tá fazendo 20 anos, né? Então oficialmente eu abri a Larson documentalmente em janeiro de 2005, só que ela começou em 2004, né? Então Caramba, 20 anos mesmo. esse ano 20 anos, mas a gente vai fazer a celebração ano que vem, porque é a data dos nossos contratos. E aí minha vida contábil mudou. Gente, mudou a minha vida, né? Mudou. Aí Mas, assim, foi muita coisa sabe também. que é muito legal ouvir isso? Porque, gente, eu tô em Orlando há 18 anos, eu cheguei em 2006. E, assim, eu sempre ouvi falar da Carol. E depois, né, quando eu entrei no real estate, a gente se conheceu, a gente ficou amiga e ficou parceira. E assim, eu tenho tanta admiração por ela, porque é isso, ela começou do zero e hoje, vocês não têm ideia o que ela é. Sabe? Não é porque você tá na minha frente, é porque você é uma referência de sucesso, de inteligência, de rapidez, assim. Então eu falo assim, nossa, pô, minha amiga é amiga. Eu ia falar mas não sei se você pode falar. Mas sabe assim, isso dá muito orgulho. Da gente ver assim que ela é uma brasileira que saiu do nada e que fez de tudo aqui. E hoje, gente, ela tem um império, porque a Larson é enorme. A gente tá em um dos escritórios, assim, é lindíssimo, é enorme, ela tem tanto cliente, porque ela sabe que ela tá fazendo menina inteligente. Agora conta... Igual você. Ai, tá vendo? Isso que a gente é amiga. Conta pra mim, quando você começou era pequenininho e aí foi crescendo. Eu vou contar rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui, dá pra ficar aí uns 2, 3 dias a gente contando verdade. As nossas histórias. Dá. Aí, pra eu criar esse escritório, né, na época eu não tinha condição alguma, eu consegui um empréstimo no Bank of America de $50 mil. Mentira que você criou na base do empréstimo. Aí eu falei, ou dá certo, desculpa, eu tô ferrada. ou vai ou racha, não tinha muita opção. E fui, né, mesa, cadeira, computador, depósito de aluguel. Imagina, gente, eu fechei um contrato de locação de 5 anos, que se eu quebrasse o contrato antes, eu tinha que pagar o contrato até o final. Que eu tinha 0 de receita. Eu estava contando o dinheiro do empréstimo para começar a ganhar. Mas, gente, foi tão incrível. Eu abri a empresa e, assim, eu fiz um acordo com o Alberto que eu não ia levar nenhum cliente, óbvio, né? Ele me deu toda a oportunidade, me ensinou, eu ia pegar os clientes. Claro. E ele falou, Carol, quem quiser ir com você, eu acho que realmente precisa ir. Eu só vou pedir que você não entre em contato com os clientes, né? E fale que você saiu, porque você sabe que você é brasileira, todo mundo quer falar com você. Eu falei, Alberto, pode confiar em mim. Claro. E o Alberto foi, mais uma vez, incrível. Então, os clientes descobriram, né? E um foi falando pro outro, a Carol montou o escritório, não sei o quê. Chegava no escritório. Naquela época eu mexia arquivo digital. Então, a gente precisava do arquivo de papel do cliente. Aí eu falava, eu já tinha combinado com o Alberto. Ele falou, olha, quem quiser
vai vir aqui, tira o arquivo e assina um disclaimer que eu não sou mais o contador deles. Falei, perfeito. E foi acontecendo. E foi assim, amiga, foi numa questão de 6 meses. O escritório estava com quase 200 clientes em 6 meses. Hoje, quando eu falo com contadores do Brasil e falo que a Larson tem hoje registrado mais de 12 mil clientes, a pessoa fala, quantos funcionários vocês têm para conseguir atender 12 mil clientes? E a gente consegue. Naquela época, eu e mais 2 pessoas, era eu, uma secretária e uma assistente. Nós dávamos conta de tudo. E aí a vida foi acontecendo, aquele negócio um indica, outro indica, o escritório foi crescendo, crescendo, crescendo. Esse espaço que eu aluguei, o dono tinha um espaço maior. Aí eu falei, será que você não faz uma troca para não ter que pagar quebra de contrato? Ele fez, eu fui para um espaço maior. E aí você sabe que você já estava aqui. E a Larson veio cada ano mais se desenvolvendo. É óbvio, né, que para que o seu negócio também vá para frente, você está sempre criando novas iniciativas. E tem o risco, né, gente? Olha o risco que ela correu. Então, porque quem não arrisca não sai do lugar. De 2005 até 2008, a Larson fazia abertura de empresa, contabilidade, folha de pagamento, serviços básicos contábeis. Quando veio a crise, veio uma oportunidade. Os brasileiros invadiram os Estados Unidos e precisavam comprar imóveis, precisavam abrir empresas. E o público não residente tem uma contabilidade completamente diferente do residente. Totalmente. Foi quando eu criei o departamento internacional. Uau. Então, aí, pra atender uma demanda. Para atender uma demanda específica. Eu falei, isso aqui vai durar um tempo, né? Vai acabar. E acabou que o departamento foi crescendo. Hoje ele é quase do tamanho da Larson, né? Tipo assim, em volumes, contar as famílias e as empresas, a gente tem um volume assim parecido. E aí do residente e do internacional? Do residente e do internacional, porque a cada ano que passa tem mais não residente investindo nos Estados Unidos. Verdade. E às vezes a gente faz acordo, por exemplo, com condomínios, olha, 200 casas, 180 casas. A gente já participou de uns projetos assim, que eu cuido da abertura de todas as empresas. E a vida seguiu, a gente foi com a Larson Internacional, né, que é a International Division e a Larson Account, até que os brasileiros começaram a ficar cada vez mais sofisticados os que vêm para os Estados Unidos. E a lei mudou em 2017. Uau. Então foi aí quando veio a outra oportunidade, que foi de abrir o departamento onde nós estamos hoje, que é o Global Tax Advisor, onde a parte que eu sou especializada de planejamento tributário, sucessório, previdenciário, fiscal, todo e qualquer tipo de planejamento, e especialmente aquele que é internacional. Então, que é o cliente antes de migrar para os Estados Unidos, ou aquele que já imigrou, ou vai para outro país, vai para Portugal, ou saiu do Brasil, está em Portugal e vai ter uma residência aqui também, que é o que nós fazemos. Gente, e faz com maestria, né? Gente, olha que incrível saber tudo isso. Assim, é tão legal porque eu te conheço há tanto tempo e a gente é amiga que toda vez que eu ouço a história eu me emociono ainda. Eu falo, caramba, meu, é isso. Passa um filme na cabeça, não passa? Nossa, parece que quando eu tô contando, eu acho que eu lembro do primeiro dia no hotel, eu lembro do primeiro dia trabalhando com a Cristina. Realmente o filme passa assim, acelerado na cabeça, né? Você consegue lembrar de cada detalhe. Não, é incrível. E, gente, como a Carol falou, ela tem vários departamentos aqui na contabilidade dela, né? Chama Larson Account, que é um nome lindo, Larson Account Group. E tem esse departamento internacional que é tão importante para os nossos clientes. Por que eu tô aqui hoje? Porque, gente, ela faz uma parte muito importante para o cliente quando vai fazer um investimento, comprar uma casa comigo. Eu sempre falo, fala com a contadora primeiro, fala com a Carol primeiro. Por quê? Ela vai orientar como que vai ser, muito importante. Como que vai ser, né? Você vai fazer toda toda a estrutura, toda a estrutura para que o investidor possa adquirir um imóvel sem riscos, né? Porque a gente escuta várias histórias de quem copia e cola, o que o amigo fez e não dá certo, ou quem comprou imóvel, perdeu o imóvel. Existe uma série de coisas que pode acontecer quando você adquire um imóvel num país no qual você não é residente, ainda mais que você não conhece as leis, né? Você não conhece a legislação, não é igual ao Brasil. E como eles não conhecem, eu sempre falo assim, a gente tem que andar com quem conhece. Você não precisa conhecer de tudo, mas você tem que ter quem sabe. Quem sabe fazer, quem sabe resolver, quem tá ali para ajudar, né? Porque aí é isso, é uma proteção para o nosso cliente, né? Então eu acho muito importante, é muito bom ter essa parceria com você. E é muito bom, assim, poder contar a tua história com orgulho, sabe? Verdade. Parabéns. Eu também tenho muito orgulho dessa história, que a nossa história é muito parecida. É muito parabéns pra nós, parabéns pra nós. Inclusive que começamos de housekeeping. De housekeeping, exatamente. Depois trabalhamos com a Cristina. Olha isso, gente. É muita coisa, né? Muita coisa. Você vê como os destinos, né? Eles cruzam. E a gente se encontrou um dia, a gente já
Denise já me mandava pra cliente, Muitos, eu já né? escutava o nome dela toda hora. E eu conheci o rosto dela, né? Mas eu nunca tinha conversado com ela. Até que um dia, lembra no evento do Magic Village? A gente se A gente se encontrou, aí uma amiga em comum nossa, a Rosane, você tava com a Rô, né? Ela chegou e falou, essa é a Denise. Eu falei, você que é a famosa Denise? E aí desde então a gente começou a se relacionar e até hoje. Não, o santo bateu porque a energia é a mesma, né? É. A gente gosta de resolver, a gente vai pra cima, a gente não tem medo de nada, a gente fala, meu, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que aprender? O que eu tenho Exatamente, que... exatamente. O quanto eu tenho que me dedicar, porque eu sei que eu vou fazer, né? Então Exatamente. é isso que deu certo. Então é isso, gente. Vocês conheceram essa pessoa tão especial, Carol Larson. Muito obrigada por participar desse vídeo. Obrigada a amiga. você, obrigada a você. É verdade. E até o próximo vídeo, gente. Beijos.